Meu nome é Gabriel Costa. A entrevistada de hoje do Projeto de Arquitetas Mineiras é Maria Elisa Batista. Maria Elisa Batista é a atual coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade da PUC de Minas Gerais. É conselheira superior do IAB e conselheira federal do CAU. Ela foi graduada pela UFMG em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Arquitetura também pela UFMG e doutora em Urbanismo pela UFRJ. Maria Elisa, como foi e como está sendo sua trajetória como arquiteta? Ainda bem que você disse como está sendo, né? Eu me formei em 77 na Federal, na Escola de Arquitetura, e era a única escola em Minas Gerais à época. E sempre me dediquei à área de projeto. Mas a trajetória da gente é uma coisa engraçada, ela vai andando por vários caminhos. E com 5 anos de formada comecei a dar aula no Isabela. À época a gente começava com o escritório muito cedo, né? Ainda dentro da escola a gente já montava o escritório e começava a trabalhar. E quando eu comecei a dar aula no Isabela, eu senti falta de uma qualificação acadêmica. Então, à época, o que era possível fazer, eu fiz uma especialização em economia urbana no CDPUC. Isso, de certa forma, foi direcionando os meus interesses, a minha preocupação, mas sempre trabalhando com a arquitetura inserida na cidade, né? A minha experiência como urbanista, ela é relativamente curta profissionalmente. Fiz vários projetos. A época que eu tive um escritório, uma delícia de escritório com a Ana Schmidt, trabalhava muito com isso em outras épocas, mas principalmente vinculada à produção de arquitetura. Uns anos mais tarde, eu fiz uma outra especialização em gestão ambiental local e depois fui fazer meu mestrado, né? E já no mestrado, então, eu me interessei muito por essa relação do espaço público e a cidadania, a apropriação, as diferenças de apropriação nos espaços urbanos. Meu orientador foi o Roberto Luiz Montemor, que é uma figura maravilhosa. E mais tarde ainda fui fazer meu doutorado e aí fiz em urbanismo, doutorado na Federal do Rio de Janeiro. E ao longo desses anos todos sempre tive muito vinculada à vida acadêmica. Eu fui professora da FUMEC por 8 anos, né? Fui professora do Isabela por 10 anos e já estou na PUC há mais de 20. Então a estrada é longa, né? Na verdade eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, comecei a dar aula no colégio, né? Então você imagina quantos séculos, né? E a delícia de dar aula é ver o que a gente pode contribuir, ou as discussões que surgem, né, as ideias que vão surgindo, e o quanto que o conhecimento de arquitetura e urbanismo vai se modificando ao longo do tempo, vai tendo facetas diferentes, né? Nesse período também eu sempre tive muito ligada à política profissional. Então, ajudei, e isso eu tenho orgulho até hoje, ajudei a fundar o Sindicato de Arquitetos, né? À época, plena época da ditadura, isso não era tão simples, você tinha que fazer uma associação de arquitetos para depois se transformar em sindicato. E fui presidente do IAB, em Minas Gerais, por 2 gestões. Foi um período muito interessante na minha vida, né? Tive a chance de conhecer arquitetos do Brasil todo, e participar das discussões, o que foi abrindo também outras portas. Então, participei de muitos concursos nacionais como júri, a partir daí. Quer dizer, eu já tinha participado como profissional, né? Pude participar ou como júri ou como organizadora. Isso também vai dando para a gente uma visão dessa dinâmica profissional, desse andamento que a gente vê. E também uma visão nacional da questão da arquitetura. Também participei, em um certo período, mais ativamente, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, o que também me permitiu entender a questão do ensino mais regionalizada, né? Mais no âmbito mais amplo do que a gente só no contexto da escola. Ao longo desse tempo todo, eu também fui conselheira do CREA, quer dizer, a vantagem de ser velha é que você já fez muita coisa, né? Então, fui conselheira do CREA e sempre numa peleja para a arquitetura e o urbanismo serem reconhecidos como campos de trabalho legítimos e principalmente importantes para a sociedade.
E acho que o que me move esse tempo todo é o que move os arquitetos que continuam na profissão, que é uma paixão avassaladora pela arquitetura, né? Pelo espaço, pela discussão das pessoas e pela educação em arquitetura. Não sei se é isso que você entende como trajetória, né, tá para ótimo. mim. Tá E ótimo. hoje estou aqui na coordenação do curso de arquitetura da PUC, o que me honra tremendamente, né? Nós sabemos que o Instituto Brasileiro dos Arquitetos, IAB, ele teve um órgão de grande importância na definição das cidades e também como força política para os arquitetos. Como foi sua participação e trajetória no IAB? Olha, eu acompanhei o trabalho do IAB nessas épocas da discussão da fundação do sindicato e em 92 eu fui eleita presidente do Departamento de Minas Gerais. Foi um período bastante interessante porque nesse mesmo ano a gente fez um congresso pan-americano de patrimônio em Ouro Preto. Quem organizou foi a Ara Landra, Ricardo Lana, uma equipe grande que estava ali envolvida. E eu, como presidente novata, aprendi muito com essa turma, né? E pude ver as possibilidades que o Instituto oferece de debate, de discussão e de interlocução. Os resultados, enfim, ao longo desses anos todos, não só como presidente, mas depois como conselheira também, eu participei dos vários congressos brasileiros de arquiteto e vi em vários momentos como que aquelas discussões que ali acontecem podem refletir na atuação profissional e na discussão política das cidades, da apropriação do espaço. Por exemplo, a Lei de Assistência Técnica, que a gente louvou tanto, aprovada em 2008, ela foi resultado de um esforço dos arquitetos envolvidos em todas as entidades, mas principalmente da Federação Nacional dos Arquitetos, que reúne os sindicatos, mas com a participação nossa, que à época éramos mais atuantes no IAB, e de muitas pessoas também vinculadas à área de ensino, e que acabou resultando na legislação federal que o Zezéu encampou, o Zezéu, de saudosa memória, encampou à época. O próprio resultado também da gente ter hoje um conselho próprio, que consegue ser mais expressivo do ponto de vista da representação profissional, da atuação profissional, da fiscalização do exercício, do que o CREA foi para os arquitetos, é resultado desse trabalho nas entidades. O CAL saiu dessa conjugação de esforços e disputas por ideias que a entidade proporciona. Na gestão aqui no IAB, aconteceram duas coisas que para mim foram muito boas nesse começo como presidente. Uma foi estabelecer uma tradição que foi o Prêmio Gentileza Urbana, que foi trazido ao Instituto pelo arquiteto João Grilo, e que à época eu como presidente encampei, apoiei, então foi uma coisa que começou lá em 93 e que veio prosperando e que teve épocas de ter muito impacto na cidade, A própria expressão gentileza urbana começou enfim, a enraizar nas conversas sobre espaço urbano, espaço público e arquitetura de qualidade desde essa época. A outra, aí já é uma brincadeira, foi o tradicional almoço dos arquitetos, que começou naquela época e a gente sempre acompanhado vários arquitetos que foram cozinheiros, inclusive não estão mais entre a gente, o Álvaro Ardi e outros, e sempre apoiado pelo Silvio Podestá, o Bahia, então uma turma que também criou uma história ou continuou uma história que o IAB já tinha de se divertir junto e juntar a discussão de arquitetura com essa alegria, com uma farra e tal. Por 3 vezes eu disputei a presidência nacional do IAB. Não ganhei, nenhuma das 3, Algumas com uma margem perdi por muito pouco, E eu reputo, inclusive, essa minha perda, não tenho o menor problema não ter sido eleita, porque uma eu não fui eleita e fui fazer o mestrado, na outra eu não fui eleita e fui fazer o doutorado, Então, para mim estava tudo certo, mas era um ambiente extremamente machista. Então, tanto que até hoje nós não tivemos uma presidente mulher no IAB Nacional. E é engraçado esse ambiente machista dentro da própria arquitetura, que é um espaço que a gente tem uma maioria feminina.
Uma vez, em 97, eu fui a um congresso brasileiro de arquitetos lá em Curitiba. E eu tive então uma cena, né, vocês que gostam de imagens, né, uma das cenas mais significativas da minha vida foi na Ópera de Arame. A gente olhava o público e o público era majoritariamente feminino, né, porque tinha muitos estudantes, muitos professores, então muitas mulheres. Você olhava a cena no palco, e esse congresso especificamente, nele estavam presentes as lideranças da arquitetura locais, regionais, nacionais e internacionais. Então estava o presidente da UIA, estava o governador, estava o prefeito, estava o presidente do IAB Nacional, o presidente do CREA à época, o presidente do CONFEA, que era, né, federal, toda aquela turma inteira que eram os líderes, vamos dizer assim, de todos os movimentos da arquitetura, né? Só tinha terno na mesa, não tinha uma única mulher na mesa. Então essa cena para nós na época ficou muito marcada, né? Porque a gente dizia como não é possível isso, né? E hoje a gente tem um movimento diferente, inclusive várias iniciativas, como essa mesmo de vocês, né? De tentar dar um pouco mais de visibilidade para a mulher na arquitetura. E a gente fala, pô, mas as mulheres não produzem muito, né? Inclusive muitos dos escritórios que a gente conhece, famosos, né? Álvaro Alto, enfim, vários aí, a esposa era arquiteta, segurava a peteca ali muito bem, né? Então, eu acho que é importante isso, não só por essa questão da gente ter relações de trabalho mais generosas e mais igualitárias, mas também para a gente perceber que há um olhar, e ainda bem que há, né, diferenciado entre o homem e a mulher em relação ao que se produz ou como se produz. Mas também para afirmar que a gente dá conta, né, dá conta do trampo e também presença.